Fala galera do Cultura Geek, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, porque o episódio 1161 de One Piece trouxe simplesmente uma das apresentações mais interessantes de personagem que o Oda já fez nos últimos anos. Loki continua roubando a cena em Elbaf. Temos novas pistas sobre a passagem de Shanks pela ilha, uma demonstração absurda do poder de Luffy e ainda a chegada oficial do Chapéu de Palha ao lendário Reino dos Gigantes. E o mais curioso de tudo é que quanto mais Loki fala, mais mistérios aparecem. Então, já deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade de One Piece e vamos analisar tudo o que aconteceu no episódio 1161. Logo no começo do episódio, continuamos a acompanhar a conversa entre Luffy e Loki no submundo de Elbaf. E aqui, o Oda faz algo muito interessante. Loki continua tentando manipular o Luffy para conseguir sua liberdade. Ele explica que está preso há 6 anos, acorrentado à árvore Adam e impossibilitado de escapar por causa das correntes feitas de Kairoseki. Mas o que realmente chama a atenção é a forma como ele conversa. Loki não age como alguém derrotado. Ele fala como um rei, como alguém que acredita ser superior a todos ao seu redor. Inclusive, ele continua se autodenominando o Deus Sol. E essa é uma das maiores perguntas que temos atualmente. Por que o Loki insiste em usar esse título? Os gigantes conhecem a lenda de Nika. Doll e Brog já demonstraram conhecer a história do Deus Sol. Então, Loki certamente sabe que não é Nika. Isso significa que existe alguma explicação por trás desse título. Talvez uma tradição antiga em Elbaf. Talvez uma interpretação diferente da lenda. Ou talvez Loki esteja tentando assumir uma posição que ele acredita ser sua por direito. O fato é que o mistério só aumenta. Mas o momento mais importante acontece quando Loki menciona Shanks. Até então, Luffy estava ouvindo tudo com relativa calma, mas bastou Loki chamar Shanks de covarde para tudo mudar. A animação dessa cena ficou incrível. Luffy avança instantaneamente sem hesitar, sem pensar 2 vezes. Um golpe tão poderoso que pega todos de surpresa. E nesse momento que percebemos uma coisa importante. Luffy respeita Shanks acima de praticamente qualquer pessoa. Poucas vezes vimos ele reagir dessa maneira. A simples ideia de alguém insultar o Ruivo já foi suficiente para fazê-lo partir para cima de Loki. E isso acaba revelando outra informação interessante. Shanks esteve recentemente em Elbaf. Os subordinados de Loki comentam que já sentiram um hack semelhante antes, quando Shanks apareceu na ilha. Isso conecta os acontecimentos atuais ao passado recente de Elbaf. E aqui surge uma teoria muito interessante. Será que Shanks teve participação direta na captura de Loki? Sabemos que Loki está preso há 6 anos. Coincidentemente, foi justamente nessa época que Shanks alcançou o status de Yonkou. Pode ser apenas uma coincidência, mas em One Piece nunca existe coincidência. Talvez derrotar ou capturar Loki tenha sido um dos eventos que consolidaram o nome de Shanks como um dos 4 imperadores. É uma possibilidade extremamente interessante. Voltando ao episódio, temos outra demonstração impressionante do crescimento de Luffy. Loki tenta ameaçá-lo usando as feras gigantes do submundo. Animais enormes capazes de aterrorizar qualquer invasor. Mas para Luffy, isso não representa absolutamente nada. Com o único uso de hack do rei, ele subjuga todas as criaturas instantaneamente. A cena lembra bastante o treinamento em Hasukaina. E é impossível não notar o quanto Luffy evoluiu desde aquela época. O garoto que treinava para sobreviver entre feras agora é alguém capaz de dominar criaturas gigantescas com apenas sua presença. E não são apenas os animais que ficam chocados. Os subordinados de Loki também percebem imediatamente que estão diante de alguém muito especial. Aliás, é interessante observar como Loki começa a mudar sua visão sobre Luffy. No início, ele o trata apenas como um humano qualquer, mas depois dessa demonstração de poder, fica evidente que ele começa a enxergá-lo de outra forma. Talvez
até como alguém digno de sua atenção. Enquanto isso, o episódio muda de foco e mostra os outros membros da tripulação. Nami, Usopp e os demais continuam explorando Elbaf enquanto tentam lidar com toda a confusão causada por Hold. Mas quem também ganha destaque é Hadiro-Jin e os novos piratas gigantes guerreiros. Finalmente, temos uma apresentação mais completa do grupo. Capitão Hadiro-Jin, Hold como navegador, Stensen como carpinteiro, Gerd como médica, Goldberg como cozinheiro. E é interessante lembrar que eles se consideram subordinados da frota dos Chapéus de Palha. Ou seja, cada vez mais vemos a influência de Luffy se espalhando pelo mundo, sem que ele sequer perceba. Outro detalhe curioso é a caça realizada por Hadiro-Jin. Ele derrota uma criatura gigantesca para preparar um banquete em homenagem à chegada do Chapéu de Palha. Mas existe uma possibilidade engraçada aqui. E se o animal fosse um dos amigos de infância de Loki? Considerando o quanto Loki falou sobre férias do submundo, não seria impossível surgir algum conflito relacionado a isso mais pra frente. Depois disso, chegamos a um dos momentos mais emocionantes do episódio. No navio de Dalby Brog, Robin finalmente decide mudar seu visual. Brook corta seu cabelo e ela retorna ao penteado clássico que marcou a primeira metade da série. Foi uma das cenas mais simples, mas extremamente simbólica, principalmente para os fãs mais antigos. A Robin com franja é uma das imagens mais icônicas de One Piece, e vê-la retornar agora, justamente em Elbaf, parece uma homenagem à longa jornada da personagem. Além disso, muitos fãs acreditam que essa mudança visual pode ter ligação com o reencontro dela com Saul. E falando nele, o episódio termina justamente preparando esse momento. O navio finalmente alcança Elbaf, a grandiosidade da ilha impressiona todos os Chapéus de Palha. E então, recebemos a informação de que Jaguar de Saul caiu desacordado. Ele não consegue conter a emoção. Depois de tantos anos, depois de ser dado como morto, depois de carregar sozinho o peso da história de Ohara, Robin finalmente chegou. E Saul simplesmente não conseguiu acreditar. Esse encerramento é fantástico, porque prepara para um dos reencontros mais aguardados de toda a saga final. E estamos falando de uma relação construída há mais de 20 anos na história de One Piece. E agora, finalmente, veremos os dois frente a frente novamente. No geral, o episódio 1161 foi excelente. Tivemos mais desenvolvimento para o Loki, novas pistas envolvendo Shanks, demonstrações impressionantes do poder de Luffy, a chegada definitiva do Chapéu de Palha em Elbaf, e ainda a preparação para o emocionante reencontro entre Robin e Saul. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Por que o Loki se autodenomina Deus Sol? Qual foi a verdadeira relação entre ele e Shanks 6 anos atrás? E vocês acreditam que Loki realmente será um aliado? Ou ele ainda vai se tornar um dos grandes antagonistas deste arco? Deixem suas teorias aqui nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder os próximos conteúdos de One Piece. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!